Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá nesse dia 2 de fevereiro do ano 2021, calendário gregoriano secular. E pelo calendário judaico nós estamos no dia 20 de Shevat do ano 5781. Baruch Hashem, pela graça que o Eterno nos concede de podermos chegar aqui em mais uma à tarde com a Torá e podermos realmente sentarmos nessa sala de aula, sala de estudos de Torá, podermos chegar nos quadrantes da terra, e para isso depende de cada um de vocês, de poderem estar conectado conosco e assim também compartilhar ainda a tantas outras pessoas do vosso conhecimento, do vosso rol de amizades, parentescos e etc. E então, dessa forma, nós estamos aí espalhando luz e a sabedoria da Torá nos quadrantes da terra. E assim nós estaremos também cumprindo com a nossa missão de ombro a ombro junto com os judeus, estarmos aí preparando o mundo para ser o lar de Deus, e assim também preparando o mundo para o momento da revelação de Mashiach. E que a revelação de Mashiach, o justo Mashiach e o verdadeiro e único Mashiach, que possa acontecer brevemente em nossos dias, agora. Amém. Ok? Vamos para a nossa sabedoria do Rebbe no dia de hoje, nesta tarde. Então a sabedoria do Rebbe, o que ele tem para falar conosco nessa tarde, o título diz assim, desta gota de sabedoria: o que há no interior. Dentro de cada coisa que vemos reside o Mashiach, como um embrião que aguarda o momento de romper a casca e sair do ovo. No ritmo de um dente de leão tremulando com a brisa, nos olhos das crianças que educamos, nos planos que traçamos na vida, nas máquinas que usamos e na arte que criamos, no ar que respiramos e no sangue que corre por nossas veias. Quando o mundo foi feito, dizem os nossos sábios, o Mashiach era o vento que pairava sobre tudo o que viria a existir. Hoje, aqueles que sabem ouvir podem escutar a sua voz clamando: não me abandone depois de todos estes séculos, pois o fruto do seu trabalho e do trabalho de seus santos patriarcas e matriarcas está prestes a amadurecer. A simples escuta é suficiente para quebrar a casca do ovo. Em outra gota de sabedoria, esses dias atrás, nós aí também ouvimos, o recado do nosso Rebbe Menachem Mendel, falando que a alma de Mashiach, ela está no interior de cada um, de cada ser vivo. E dessa forma também temos aqui essa reflexão do nosso Rebbe, o que há no interior. E dessa forma ele nos fala que cada coisa que nós vemos reside Mashiach, somando com a outra gota de sabedoria, em que nos fala sobre a alma de Mashiach, no interior de cada ser vivo, de cada coisa que existe no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal, na vida do ser humano, nós podemos contemplar a alma de Mashiach. E aqui o Rebbe está nos dizendo que nós podemos contemplar essa realidade, que nós podemos ter uma visão mais simples e mais espiritual. Às vezes você fica pensando que Deus ele está requerendo das pessoas uma grande potência de inteligência para poder descobri-lo, entendê-lo, estar conectado com ele ou com a alma de Mashiach. Não, os nossos sábios eles falam desde outrora
que a simplicidade da fé é algo que alegra muito o coração de Deus. Que realmente Hashem, ele se alegra muito quando a nossa fé é simples. Por isso muitas vezes é falado sobre a fé simples como a de uma criança que confia tranquilamente e facilmente naquilo que o seu pai lhe diz para o fazer. Então dessa forma somos nós filhos do grande Deus, do Pai Celestial. Então a simplicidade de fé é algo que realmente enriquece a nossa comunhão, a nossa conexão com Deus. E nesse sentido, o próprio Rebbe nos diz sobre o ritmo de um dente de leão tremulando com a brisa, né, que é um tipo de folhagem, nos olhos das crianças que educamos, a alegria, né, a serenidade nos olhos da criança quando ela recebe o ensinamento de algo novo para ela, como seus olhos brilham de alegria, de felicidade por estar conhecendo algo novo. É a simplicidade da criança que nós precisamos ter. Muitas vezes o que nos atrapalha realmente é que nós nos tornamos adultos demais e levamos muito a sério essa questão de ser adulto, falando obviamente dentro do nosso caminhar, dentro da nossa jornada de fé, né? Então a simplicidade de fé é algo espetacular, tanto para nós, aqueles que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, nós estamos aí vivendo dias difíceis, dias em que tem esse movimento nos quadrantes da Terra aí, dessa tal de pandemia. E o que é que os governantes estão fazendo, as lideranças sobre o povo estão fazendo, tanto de ordem política como de ordem religiosa? Estão trazendo o medo e o pavor. E a simplicidade de fé diz assim, como dizem os nossos sábios: se nós cremos naquele que é único, indivisível e incorpóreo, o único Deus, como está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, aquele que não nasceu e nem morreu. Já pensou você crer num Deus que precisou nascer, que precisou crescer como você cresceu? Ainda por cima, acreditar num Deus que se encarnou num corpo humano, mortal, deficiente, e ainda por cima sofreu torturas nas mãos de perversos. Depois é levantado e é pendurado e é morto. Então o nosso Deus, ele não nasceu e nem morreu. Ele é o único grande eu sou. É aquele que diz e faz, aquele que promete e cumpre. E até hoje, tudo aquilo que ele cumpriu até aqui nos dá a firme certeza e esperança que o que há de se cumprir, assim o será, segundo o que ele nos diz através dos seus santos profetas. Então, o nosso Deus, ele não é homem e nem filho do homem. Como nos diz, né, o salmista, que você não venha ter esperança de salvação no homem e nem no filho do homem, porque ele não pode subsistir por si mesmo, porque todo ser humano é mortal. E está escrito que todo ser humano, ele volta ao pó e vai aguardar a ressurreição para os dias da redenção no Mashiach. Então esse é o nosso Deus. Nada se compara a ele, nada se associa a ele, para que seja dito, este também é Deus. Por isso, ele é um e único. Ele não é dois e muito menos três. Ele é Echad. Ele é um e único.
Então, dentro dessa visão, segundo os sábios trazem para nós, que realmente nós podemos contemplar a promessa maravilhosa de Hashem, o Todo-Poderoso, o Todo-Misericordioso, que nos fala realmente sobre a alma de Mashiach, e que essa alma de Mashiach, uma centelha da alma de Mashiach, ela está presente em cada ser vivo. Ela está presente em você, em cada um de nós. Então, por isso, quando nós contemplamos realmente o ritmo nos olhos das crianças que educamos, nos planos que traçamos na vida, nas máquinas que usamos e na arte que criamos, no ar que respiramos e no sangue que corre por nossas veias, se nós tivermos uma fé simples, de confiança em Deus, então não somente seremos firmados nessa jornada monoteísta, mas Ele sempre vai estar conosco. E no momento em que Mashiach se revelar, esta centelha da alma divina de Mashiach que está em cada um, ela então estará testificando: este é o justo Mashiach. Porque ele não vai sair por aí de microfone na mão e alto-falante dizendo: eu sou Mashiach. Na hora que ele se manifestar, ele vai começar a executar os planos que o Eterno ele ditou através das profecias. E até hoje, nenhum candidato a Mashiach cumpriu as promessas. E quando o verdadeiro Mashiach se manifestar, ele vai começar a cumprir as promessas. E a primeira grande promessa que ele vai cumprir, segundo as profecias, é exatamente fazer o retorno completo de todos os judeus dos quadrantes da terra para Eretz Israel. Esse será um grande sinal para os que estão envolvidos com a Torá. Aqueles que estiverem envolvidos com a Torá, com o estudo da Torá, eles vão discernir isso. Eis aí o justo Mashiach. Aqueles que não estiverem envolvidos com o estudo da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, com esse estudo da Torá, com as raízes alicerçadas, fundamentadas no judaísmo, sabe o que eles vão dizer naqueles dias? Eles vão dizer assim: olha lá, o anti-Mashiach se apresentou. Eles não vão reconhecer. Por quê? Porque eles não terão a luz da Torá, a luz do discernimento, da sabedoria, do entendimento. Por isso que nos quadrantes da terra, no meio religioso, se fala muito do anti-Mashiach. Porque é isso que estão enraizando na mente e nos corações das pessoas, para que quando verdadeiramente o Mashiach se revelar, as pessoas não venham discernir que o justo Mashiach está em ação. E aí eles vão dizer: ali ó, o anti-Mashiach. E aquele detalhe, né? Na hora que o avião partir, não adianta chegar no aeroporto, perdeu a viagem. Então, por isso, o envolver-se com o estudo da Torá, estarmos realmente diariamente fazendo as leituras diárias da Torá, ouvindo, estudando, assistindo os estudos da Torá, com fundamento no judaísmo, com fundamento da sabedoria dos nossos sábios e alimentada nos tempos presentes através dos nossos rabinos, é de fundamental importância para que não sejamos enganados. Como diz o Salmo número 1, que nós não sejamos como a palha ao vento. Bateu o vento, leva para onde quer. Mas não, é a mesma coisa quando você encontra alguém e diz assim: e aí, tudo bem? E a pessoa diz assim: tudo bem, firme, igual prego na areia. É impossível prego ficar firme na areia. Mas se a pessoa diz firme igual prego na rocha, aí muda a história. E por isso, tanto a Torá, os profetas
e os salmistas falam de uma forma bem clara e simples: estarmos firmados na rocha, o Todo-Poderoso, o único Deus e o único Salvador. Nada poderá nos remover deste lugar firme, inabalado. A rocha é um lugar em que precisamos estar, porque a rocha é um lugar onde nós vamos permanecer firmes, inabaláveis, para que nós possamos realmente estarmos com os nossos olhos desvendados, que nós possamos estar com os nossos olhos límpidos pela água pura, cristalina que a Torá nos oferece, para que possamos discernir através dos dias, dia a dia, tempo, aquilo que está acontecendo, para que nós possamos estar atentos à revelação de Mashiach. Por isso, os nossos sábios nos falam, quando o mundo foi feito, dizem os nossos sábios, o Mashiach era o vento que pairava sobre tudo que viria a existir. Hoje, aqueles que sabem ouvir, vejam bem o que diz o Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o sétimo Rebbe. Hoje, aqueles que sabem ouvir podem escutar sua voz clamando, a voz de Mashiach: não me abandone depois de todos estes séculos, pois o fruto de seu trabalho e do trabalho de seus santos patriarcas e matriarcas está prestes a amadurecer. A simples escuta é suficiente para quebrar a casca do ovo. Isso significa, essa simples escuta, que é suficiente para quebrar a casca de ovo, significa que à medida que nós vamos nos conectando, a nossa alma divina se conectando com a centelha divina de Hashem que está em nós, à medida que nós vamos nos conectando com a centelha da alma de Mashiach que está em nós, e aonde nós olharmos, possamos identificar essa centelha da alma de Mashiach. Isto é escutar, o simples escutar. Ouça, dizem os sábios, principalmente através do Zohar, diz: ouçam os passos de Mashiach. Por isso que é importante nós estarmos conectados com a Torá, estarmos estudando a Torá, junto com ela os estudos proféticos dos nossos sábios, dos nossos profetas, o que está no Tanakh, e através das sábias palavras que vêm dos nossos sábios nesses milênios, trazendo uma compreensão mais profunda das profecias que estão registradas. Então, por isso, amados, que nós possamos aí realmente estarmos envolvidos cada vez mais nessa nossa jornada monoteísta, ombro a ombro com os judeus, seguindo em direção à manifestação de Mashiach para a redenção final e para o Olam Rabá, o mundo vindouro que é a vida eterna. Ok? Todos nós vemos, através dos vídeos, contemplamos inúmeras vezes aquela posição do Rebbe, que ficava horas em pé e ele entregava $1 para as pessoas que passavam por ele. Então, o que representa $1 do Rebbe? Vamos ver aqui o que o Eliezer Zalmanov, o que ele nos fala a respeito desta questão aqui, né? O que este rabino nos fala no seu comentário sobre isso. Então ele recebeu a seguinte pergunta: caro rabino, há muitos e muitos anos meus pais levaram meu irmão e eu para ver o Rebbe, Rabi Menachem Mendel,
ele deu a cada um de nós uma nota novinha de $1. Agora que estou mais velho, com a minha própria família, sinto que há um valor espiritual naquele dólar. O que devo fazer com ele? Então, a resposta veio da seguinte forma, pelo rabino Eliezer Zalmanov. O Rebbe, de abençoada memória, ficava durante horas distribuindo dólares e bênçãos a milhares de pessoas, todos os domingos e em outras ocasiões. A intenção do Rebbe era que o receptor desse dólar para a caridade. Assim, que o receptor desse o dólar para a caridade. Assim explicava o Rebbe. Quando dois se encontram, isso deve beneficiar um outro. Ou seja, quando duas pessoas se encontram, precisa estas duas pessoas ter uma conexão realmente com Hashem para beneficiar uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa, na hora que ela se encontrar com uma outra pessoa, elas também precisam procurar beneficiar uma outra pessoa. Aí nós temos 5. Gesto este que nos faz recordar o que mesmo? Faz nos recordar a bênção do sacerdote. Lembram do gesto? Ou seja, o que o Rebbe estava fazendo na realidade era multiplicar ações de caridade e de bênçãos em cada pessoa, em cada vida. Nunca, uma das suas mensagens, nunca uma pessoa pode receber bênçãos e guardar para ela. A maior bênção não é recebê-la, a maior bênção é compartilhar a bênção que recebeu. Por isso, o Rebbe ele ficava horas distribuindo $1 para que o receptor desse o dólar para a caridade. Então, quando dois se encontravam, um terceiro era agraciado com bênçãos e assim sucessivamente. Isso significa multiplicar atos de tzedakah, atos de caridade, atos de bondade, acima de tudo, atos de justiça. Geralmente, em vez de dar o dólar o dólar em si mesmo para a caridade, o receptor o guardava consigo e dava outro dólar em seu lugar. Sei que isso foi há muito tempo, mas você se lembra se fez isso? Se não se lembra, eu recomendaria que desse $1 para a caridade assim que for possível. Quando duas pessoas se encontram, o Rebbe geralmente pedia que saíssemos do nosso caminho para compartilhar algo que temos com alguém que precisa, mesmo que não seja muito. Receber $1 do Rebbe dá a alguém a responsabilidade de ajudar outro, seja caridade física, com dinheiro ou bens, ou tempo e esforço, saindo do seu caminho em benefício de outra pessoa. É isso que este dólar representa. O dólar deve servir como um lembrete constante de que o povo judeu está sempre ajudando os outros, tanto espiritual quanto materialmente. Por esse motivo, muitos guardam o dólar na carteira ou no lugar onde possa ser facilmente visto. Rabi Zeneuer Zalman de Liad, o fundador do movimento Chabad, pediu a um dos seus seguidores uma grande quantia em dinheiro. O comerciante de Vitebsk, outrora próspero, tinha passado por dificuldades e perdido sua fortuna. Portanto, ficou desolado por não ter o dinheiro para o Rebbe. Ao saber do desgosto do marido, a esposa vendeu as pérolas e as joias que possuía para levantar a quantia solicitada. Ela então poliu as moedas até que brilhassem
e embrulhou-as para que o marido as levasse ao Rebbe. O Rabi Zeneuer Zalman abriu o pacote e as moedas reluziram com um brilho extraordinário. Pediu ele: diga-me, onde conseguiu essas moedas? O empresário narrou seu infortúnio ao Rebbe e como sua esposa tinha levantado o dinheiro. O Rebbe disse sobre as moedas: de todo o ouro, prata e cobre que os judeus doaram para construir o tabernáculo, o santuário lá no deserto, nada brilhava exceto a pia de bronze e seu suporte, referindo-se aos itens feitos com os espelhos de cobre que as mulheres judias tinham doado ao santuário com altruísmo e júbilo. O Rebbe certa vez disse que este é o motivo pelo qual ele dá a moeda corrente em ótima condição, $1 novíssimo. A nota novinha de $1 deveria servir como lembrete de que dar para a caridade ou qualquer boa ação é mais bem feito com um sorriso e da maneira mais pura, e então a mitzvah vai brilhar. Ou seja, quando se faz tzedakah, né? E dentro da tzedakah tem as suas várias ramificações. Você pode contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta. Você pode contribuir com um ato de bondade para com uma pessoa que está em desespero, desanimada, sem esperança. E você chega ali, conversa com aquela pessoa e traz para ela palavras de confiança, de fé, de persistência, palavras que realmente dê àquela pessoa a renovação da vida, da coragem e de poder contemplar o divino. Também é uma tzedakah, né? É uma tzedakah também que você pode fazer de que forma? Ajudando uma pessoa com uma certa dificuldade, ou pela sua idade, ou pela sua por ter um defeito físico, atravessar uma rua com um sorriso, com um ato de bondade, de uma forma carinhosa. Isso faz com que a sua tzedakah venha brilhar de uma forma muito preciosa para quem recebe e principalmente aos olhos do Todo Misericordioso. Então é dentro desse campo em que os sábios trazem para nós sobre a atitude do nosso Rebbe, sempre estar entregando uma nota de $1 novíssima para as pessoas, para poder recordar realmente atos nobres que o povo judeu fez através dos milênios, e principalmente atos nobres que as mulheres, desde os tempos das matriarcas, o fizeram, né? E deixou registrado de uma forma bem marcante na história da humanidade. Então, a grande chave desse sucesso da tzedakah é fazer com amor, com alegria, de forma voluntariosa. Isto faz com que o seu ato ele tenha grande, mas grande luminosidade aos olhos de todo o universo e aos olhos do Todo-Poderoso. Então, por isso, né, quando você é chamado, né, a ajudar com a sua tzedakah os movimentos dentro, para nós, né, não judeus, dentro dos movimentos Benei Noach, né, junto com os projetos do nosso Rav Yaakov Gerenstad, ali no Brooklyn, São Paulo, a nova sinagoga, a aquisição do terreno já foi uma conquista que nós nos envolvemos de forma maravilhosa com a tzedakah. Agora para a construção, e por isso nós estamos aí mês a mês envolvidos, né, com a tzedakah mensal, para ajudar na construção da nova sinagoga, do novo colégio Or Menachem, ali no Brooklyn. Também os projetos Minha Letra na Torá, né? Você entra lá no site minhaletranatorá.com.br. Você estará ajudando a escrita de um novo Sefer,
de uma nova Torá, principalmente para nós Benei Noach, aqui no Brasil. Então tem esse projeto maravilhoso ali que o nosso Rav Yaakov trouxe de Israel, dos Estados Unidos, pelo Conselho dos Rabinos, quando iniciou essa tal de pandemia. É uma forma de nós termos a proteção divina nos envolvendo com o projeto Minha Letra na Torá, né? Então esse também é um projeto. Assim também temos aí as comunidades regionais com seus projetos regionais que precisam, sem sombra de dúvidas, de cada tzedaká. Então são ações nobres que nós temos por aí, porque tudo isso está envolvido com o quê? Estudo da Torá. E quando você se envolve com o estudo da Torá, né, você tem a proteção divina. É diferente dos faraós dos tempos presentes, que querem oprimir o povo, escravizar o povo, e com as suas ordens ditatoriais, que querem fazer com que você perca a sua liberdade, o bem maior que Deus deu a cada um, a liberdade. E qual foi a finalidade dele conceder a liberdade aos israelitas do Egito, que é exemplo para nós? A ordem era para o faraó: deixa meu povo sair, para que tenham a liberdade para poder servir-me com amor, com alegria, voluntariamente. Então esse é o propósito maior da nossa liberdade. E esses faraós que estão por aí, eles querem tirar essa liberdade sua, para que você não venha servir a Deus, né, com amor, com alegria, né, voluntariamente, com a inteireza de coração, com kavaná, né, a verdadeira intenção do coração, com honestidade, transparência, com fidelidade a Hashem e toda a sua obra. Então, por isso que é importante as lições do Rebbe, como também as lições dos patriarcas, matriarcas, através dos milênios e as gerações posteriores a eles, para que nós possamos estar envolvidos continuamente nestas ações, ok? O Rebbe dava $1, uma quantia relativamente pequena a cada pessoa, ao distribuir dinheiro de um dos fundos que o sexto Rebbe de Chabad, o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson, tinha estabelecido. O Rebbe repetia aquilo que os sábios tinham dito sobre Job no Talmud. O que a Torá quis dizer ao declarar lá em Jó 1:10: tu abençoaste a obra das mãos dele? Todo aquele que recebia a quantia, né, de um perutá, que significa centavo de Job, era abençoado. O Rabi Menachem Mendel, o terceiro Rebbe do Chabad, explicava que mesmo uma quantia pequena, mesmo sendo um centavo, de um justo que era sincero e honesto e temente a Deus e que abominava o mal, exemplo de Jó, né, isto atrai bênçãos. Então, da mesma forma que a bênção vinda de receber um perutá, de um justo, como o Rebbe, seja concedido a cada um de nós, né? Então parece que $1 para a caridade, parece que é uma coisa ínfima, parece uma coisa muito pouca. Mas uma coisa é certa, é melhor do que nada, você não acha? Porque tem gente aí que diz assim: eu vou dar $1, é melhor, eu não vou dar nada. Melhor não dar nada do que dar $1. Na realidade, essa é mais uma desculpa daqueles que arrumam muletas, né? Não faz nada e ainda critica quem faz, por tabela, entendeu? Então, por exemplo, nós aqui em Bauru e região, nós mensalmente lançamos, né, um lembrete aí sobre Tzedaká para o nosso movimento regional, Bauru e região, né? Estamos aí levantando um fundo para podermos alugar um imóvel, para termos um imóvel neutro, onde podemos receber as pessoas para as reuniões, estudo de Torá, para as festividades, seminários, encontros, para podermos trazer, né, neste mesmo lugar,
os nossos rabinos, né? Para que a região possa ter a oportunidade de poder conhecer e recepcionar também os nossos rabinos. Então nós mensalmente mandamos, né, um lembrete às pessoas, aos grupos, né, que estão aí, que querem se envolver conosco nesse projeto, né? E num determinado dia nós recebemos, né, de uma pessoa o pedido para enviar a ele, né, a conta, né, para fazer o depósito. E levamos enviamos para ele, né, os dados, né, para o depósito. E aí nós observamos que ele enviou um depósito de R$18. R$18. Isso foi precioso em todos os níveis. Sabe por quê? Porque foi o primeiro que atendeu o nosso chamado. Não importa a quantia, importa a kavaná, a verdadeira intenção do coração. Então o chamado, né, sem sombra de dúvidas, cada um com as suas possibilidades. Não importa aí a quantidade, porque aquele que faz realmente a tzedakah com a verdadeira intenção boa, honesta, sincera do coração diante de Deus, é como acabamos de ver ali o que o Rabino trouxe para nós com as lições de $1 do Rebbe. $1, uma coisa parece simples, uma quantidade, $1, uma quantidade pequena, o valor pequeno, mas ali diz que quando um justo se propõe a fazer isto, por mínimo que seja, isto atrai mais e mais bênçãos, não somente para ele, mas para aquela finalidade nobre, para aquela finalidade nobre. Então é dessa mesma forma. Se 10 dão 18, você soma. Se 100 dão 18, você soma. Era isso que acontecia com o $1 do Rebbe. É o somar, é o multiplicar e nunca diminuir ou dividir. A tzedakah de um justo, ela multiplica para quem dá e para quem recebe. Então esta é a lição, de uma forma simples, resumida, que nós podemos aprender aqui com o $1 do Rebbe. Portanto, pelas causas nobres, para a grande finalidade, o estudo de Torá, para trazer luz para a sua localidade, a nossa localidade, a nossa região, a vossa região, você pode fazer. Se no momento você não tem um grupo aí, não tem um grupo destinado, você pode contribuir tanto para com a sinagoga no Brooklyn, como para alguma comunidade regional, a sua escolha. Mas não deixe de fazer, porque você estará somando ao projeto de Deus de trazer a luz da Torá, a luz da Shekhinah, da presença divina. E isso vai preparando de uma forma bem concisa, real, verdadeira, para que Mashiach se revele o mais rápido possível e que seja nos nossos dias agora. Amém. Ok? Vamos para a nossa terceira aliá, a nossa terceira leitura da Torá. É a nossa 17ª paraxá desta semana, que traz o nome de Itró, né? O grande sacerdote idólatra que conhecia todos os segredos da idolatria, as feitiçarias e por aí afora vai, e que verdadeiramente veio converter-se ao judaísmo nos dias de Moshe. E dessa forma a grande mensagem que a conversão de Itró trouxe é que todas as forças das impurezas e do mal se rendem diante da Torá de Hashem.
Então este é uma das ações que você também provoca quando você é participante com a sua tzedakah, com as causas nobres, né, que envolve a Torá. Você está fortalecendo que as forças impuras e as forças do mal estão continuamente se rendendo às forças divinas, às forças da luz da Torá. Ok? Então, Êxodo capítulo 18, a partir do verso 24 até o verso 27, é a nossa terceira leitura da Torá, com comentários de Rashi, que nos diz assim: capítulo 18, verso 24 a 27. Quando a Torá foi dada a Moshe, quis que o povo continuasse a ouvir a palavra de Deus diretamente, mesmo após a revelação inicial do Monte Sinai. Aqui também ele achou preferível que escutasse os ensinamentos de Deus diretamente dele e não de seus alunos. Na continuidade da nossa aliada de ontem, nós vimos aí que Jetro, ele viu que Moisés ficava aí o dia inteiro e o povo, né, em fila, em volta de Moshe, levando a ele as causas, né, do dia a dia do povo, aquilo que estava envolvendo a questão familiar, pessoal, particular, o relacionamento com o vizinho que estava ali, né, em choque. Então, todas as causas, né, que poderia trazer ali uma animosidade entre as pessoas no acampamento. Então ficavam ali as pessoas aos milhares em torno de Moshe o dia inteiro, levando a ele as causas, e Moisés tinha que analisar à luz das mitzvot de Hashem para poder sentenciar, trazer realmente uma solução aplausível, boa para ambas as partes e fazer com que o povo continuasse em harmonia. Então Yitro, o sogro de Moshe, viu que aquilo ali estava realmente havendo um risco para que Moshe chegaria a um ponto em que ele estaria de uma forma assim, que chegaria à exaustão, e o próprio povo também poderia chegar à exaustão, que era exatamente o que? Ficar o dia inteiro esperando, não era atendido, tinha que voltar no outro dia, e será que vai ser atendido ou não vai ser atendido? Então o próprio povo chegaria à exaustão e também o próprio Moshe chegaria à exaustão. Isso traria, sem sombra de dúvidas, uma grande e difícil divisão com Moshe e o povo. Então Yitro deu um conselho para Moshe e falou para ele: ó, o meu conselho é este, e se Deus aprovar, que você o faça, né? Em vez de você ficar sozinho com esses problemas que o povo todo traz para você. Por exemplo, né, vamos dizer assim, ó, o meu vizinho, ele pediu a vassoura emprestada e não devolveu. E na hora que eu fui falar para ele devolver a vassoura, ele falou que não pegou a vassoura. Então, muitas causas ali que eram levadas a Moshe eram coisas simples que poderia ser resolvido de outra forma. E Yitro viu isso. Então, o que Yitro disse? Ó, coloque líderes sobre 1000, sobre centenas, sobre dezenas, sobre unidades, né? E essas lideranças que realmente sejam pessoas idôneas, que não venham se corromper, que não venham se vender, né? Que não venham buscar aí um projeto de poder e dessa forma julgar injustamente, né? E então ele escolheu essas lideranças para que assim o pudesse fazer. Consultou Deus, Deus aprovou a ideia, e Moshe então está aqui nesse diálogo, né, com Yitro, falando a respeito destas coisas, que ele achava melhor que o povo continuasse recebendo diretamente dele, porque ele recebeu diretamente de Deus, né, as mitzvot, para que ele pudesse compartilhar com o povo, e não dos seus alunos, que seriam aquelas lideranças que ele escolheria e colocaria sobre o povo. Porém, não podemos esquecer que Moshe, ele era extremamente humilde,
Então vamos ver a reação de Moshe. Além disso, Moshe pressupunha a essa altura que ele mesmo conduziria o povo à terra de Israel. E assim que ali chegasse, o povo alcançaria o mesmo nível da consciência divina que ele já possuía. Consequentemente, pensou que as preocupações de Jétro, com o que sugeriu a instauração de um sistema judicial antes que Jétro fizesse. Não obstante, Moisés escutou a voz de seu sogro, a humildade de Moshe em ação, e fez tudo o que ele disse. Ou seja, Moshe consultou a Deus e Deus aprovou o plano de Yitro. Era este o significado de seu nome anterior, que era Yeter, que significa o que acrescenta. Então, ele fez Deus acrescentar à Torá a seção que contém o seu plano. Moisés apresentou o plano de Jétro ao povo da seguinte maneira: disse-lhes que Deus os tornara a nação mais nobre da terra, por causa dessa sua condição elevada. Ele transformara em crime capital até o julgamento errôneo, não intencional de uma causa cível. Contudo, prosseguiu Moshe, eles complicavam o processo judicial, sempre trazendo novas evidências e testemunhas, eram desconfiados e briguentos. Por essas razões, ele não queria ser o único juiz do povo. O povo concordou prontamente, apesar de que deveria ter protestado, insistindo em que Moshe e não seus alunos o instruísse, pois acreditava que seria possível subornar juízes menos notáveis. Ou seja, o povo sabia que Moshe era incorruptível. Agora, Moshe vai trazer liderança sobre 1000, dezenas e unidades do povo, né? Então, muitos ali pensaram, como Moshe é incorruptível, quem sabe agora a gente consegue corromper alguma dessas lideranças, né? Nada diferente dos dias atuais, né? Onde as lideranças políticas e religiosas por aí afora, né? Quando tem aquele grupinho que não quer nada com nada, só quer mesmo corrupção, safadeza, né? Vê lá o ponto fraco lá do líder fulano ou beltrano, ataca naquilo ali, parece mais filho de Amaleque do que filhos de Deus, né? Amaleque, ele era considerado, né, comparado às moscas. Sabe por quê? Porque pode ver, as moscas elas atacam aonde? Onde tem um mau cheiro, tem uma putrefação ali, né, em andamento. Então elas vão naquele lugar ali, né, um lugar fétido, né, um lugar onde está ali apodrecendo a carne, né, ou algo semelhante à comida, e por aí afora vai, né. Então, segundo os nossos sábios, Amaleque, ele começou a atacar o povo judeu. Ele começou a atacar o povo judeu pela retaguarda. Por que pela retaguarda? Porque na retaguarda estava ficando para trás aqueles que estavam pecando, e eles eram expelidos para fora da nuvem. Porque a nuvem que revestia, cobria o povo, era uma nuvem de santidade, da santidade de Hashem. E quem fazia coisa errada, praticava pecado, era automaticamente expelido para fora da nuvem. E aí, significa o quê? Que essas pessoas, ao pecarem, elas estavam em estado de putrefação no campo espiritual. E essa putrefação espiritual, ela foi sentida pelas moscas verdejantes de Amaleque. E eles atacaram ali, eles se concentraram ali. De uma forma análoga, né? Essa comparação, ela vem mostrar para nós, segundo os nossos sábios, vem mostrar para nós que quando nós deixamos de nos envolvermos com a Torá, o seu estudo, a sua leitura, o ouvir da leitura e dos estudos da Torá, nós estamos de uma certa forma em putrefação espiritual. E nós começamos a exalar um mau cheiro.
Você pode estar saudável, muito bem limpinho fisicamente, muito bem perfumadinho, mas espiritualmente você está exalando mau cheiro. E as moscas de Amaleque, elas sentem esse cheiro e elas começam a te atacar aí, certo? E aí realmente fica um ataque perigoso, porque começam a te seduzir por aquilo que você mais gosta. E aí você pode simplesmente cair de uma vez ou resistir e voltar para dentro da nuvem, o estudo da Torá. Ok? Então, o povo concordou prontamente, né? Apesar que eles deveriam protestar, porque viram o que Deus fez através de Moshe e na vida de Moshe. Mas, né, muitos ali acharam que seria possível subornar alguns juízes, né? E nós vemos aí, né, infelizmente, né, em todas as camadas da sociedade, nós temos aí um estado de putrefação, a corrupção sendo avassaladora em vários níveis, ou em todos os níveis da sociedade, desde o cidadão mais simples até o cidadão de posição mais elevada, certo? Nenhum segmento por aí pode bater no peito e falar assim, somos incorruptíveis. Tem alguns segmentos aí que gostam de bater no peito e falar, né? Mas fica aí comendo na mão de políticos aí corruptos e fazendo aquilo que é da vontade deles e acaba, né, fazendo tudo aquilo que é contra o povo, né? Então não é por esse lado aí não, né? É retornar para dentro da nuvem, retornar para a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso que o salmista fala bem claro, ó juízes da terra, aqueles que têm a detenção do poder de justiça, até quando vocês estarão julgando em favor dos corruptos e assolando os pobres, os destituídos, os necessitados? Diz o salmista que Deus fala assim, eu vos coloquei como anjos na terra. Por isso que se fala entre as nações que a justiça é a última fronteira, para que a sua liberdade seja preservada e que os seus direitos sejam preservados. Se a última barreira, a justiça, ela for corrompida, o que você vai esperar? Você não terá os seus direitos defendidos e nem terá justiça a teu favor. Então por isso o salmista ele fala bem claro, até quando? E quando vocês agem de forma corrupta e de forma ímpia, perversa, vocês estão abalando os alicerces do mundo. E aí significa que vocês estão numa luta direta contra Deus. E aí o salmista diz, lembrem-se que vocês são mortais. Significa que vocês também vão prestar contas. Já pensou? Tem muitos detentores de justiça aí que têm sérias contas a prestar ao Dayan Haemet, Hashem, o justo juiz, o eterno, o todo-poderoso. Aí não tem corrupção não, entendeu? Continuando, Moisés então procurou pessoas com 7 qualidades enumeradas por Itro, mas só encontrou um número suficiente de indivíduos com 3 daquelas qualidades, justos, sábios e de boa reputação. Moisés escolheu esses homens bem-sucedidos dentre todo Israel e apontou-os como cabeça sobre o povo, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. A partir de então eles julgavam o povo permanentemente. Todo caso difícil então levavam a Moshe, e todo caso menor julgavam eles mesmos. Itrô permaneceu com os israelitas por mais de 7 meses depois disso, a fim de supervisionar a execução de seu plano. Quando estavam prestes a deixar o Monte Sinai, no dia 20 de Iar do ano 2449, a contar da criação, ele decidiu que voltaria a Midian
para converter sua família ao judaísmo. E mais tarde se juntaria novamente ao povo na viagem rumo a Eretz Israel, a terra de Israel. Satisfeito com o fato de Itró ter concluído com êxito sua tarefa de instruir um sistema judicial para o povo, Moisés despediu seu sogro e assim Itró se pôs a caminho de sua terra, Midian. E aqui então nós encerramos a nossa terceira aliá, né? Vejam bem aqui que Itró, ele permaneceu em torno de 7 meses junto com o povo de Israel. A partir do momento que Itró, ele trouxe realmente uma visão nova, renovadora, aperfeiçoando e não deformando, mas aperfeiçoando um sistema de justiça em favor de quem? Dos detentores de poderes? Não. Um sistema de justiça em favor do povo. E não daqueles que ocupam as posições de serem juízes sobre o povo, detentores de justiça sobre o povo, onde vivem de forma abastada e o povo tem fome e sede, não só de alimentos, mas também fome e sede de justiça, porque eles não praticam justiça em favor do pobre, do destituído, do desvalido, daquele sendo pobre ou rico, mas que foi prejudicado no seu direito, né? Então, quando esses detentores de poderes de justiça, eles se corrompem e praticam injustiça, principalmente contra o povo, fiquem certos de uma coisa: a justiça tarda, mas não falha. Você já ouviu esse ditado? E você precisa acreditar nisso, porque ele é bíblico. A justiça tarda, mas não falha. Então, de repente, você vai ver por aí, né, certos tipos de líderes políticos ou religiosos, por aí afora vai, mesmo dentro da esfera de justiça, seja qual for o tipo ou o nível de poder, e agem de forma corruptível, suja, perversa, baixa, sempre em benefício próprio e contra o povo. Você vai ver, de repente, o seu castelo de areia, puf, desmorona. O seu grande avião que parecia imbatível, de repente, falhas nos motores ou nas turbinas, e o avião, ó, vem para baixo, cai, explode, e sai ali um maltrapilho. Aí resolve chorar. Mas vai chorar por quê? Porque o povo foi injustiçado? Não. Tá chorando por quê? Tá chorando porque a sua mamata acaba. Ou acabou. A justiça divina é perfeita. E nós não podemos duvidar disso jamais, jamais. Por isso, amados, lembremos sempre, sempre, o mal, ele não é vencedor. A corrupção não é vencedora. Alguns instantes, um breve momento, parece que eles ganham alguma vitória. Parece. Lembra a gota de sabedoria do Rebbe ontem? Parece que eles são imbatíveis e que são poderosos. De repente, a justiça divina vem e mostra o quão pó eles são. E o seu castelo cai por terra.
os seus projetos corruptos, safados, perversos, sem vergonhas, rui, cai tudo por terra. Então, por isso, a justiça divina é, sem sombra de dúvidas, a melhor coisa para nós confiarmos, certo? E Yitro, ele trouxe um aperfeiçoamento no sistema de justiça naqueles dias de Moshe. E enquanto o sistema estava sendo colocado em ação, ele, por ser exatamente o autor dessa renovação, e ainda por cima se tornou uma mitzvah porque Deus aprovou, então se tornou uma mitzvah, se tornou um mandamento. E ele, por ser o autor dessa renovação, ele não poderia ir embora sem ver o resultado do seu trabalho, do seu bom trabalho. E quando foi aplicado e as coisas como uma engrenagem, né? Ela começou a funcionar como uma engrenagem, então aí ele resolveu realmente voltar para a sua terra Midian, para que os demais familiares e conhecidos também viessem conhecer através dele o monoteísmo, a crença no único Deus, e assim também eles pudessem converter-se ao judaísmo como ele o fez, certo? Então, dessa forma aí, nós podemos contemplar a ação de Yitro, o grande sacerdote idólatra, conhecedor de todos os níveis de idolatria, feitiçaria, respeitado em todas as nações vigentes naquela época. O grande sacerdote da idolatria dos dias de Midian e as nações ali. Depois do Egito, era o seu reinado maior em idolatria. Mas o Egito tinha sido dizimado com a saída do povo de Israel. Então, o grande sacerdote midianita, Yitro, ainda era reverenciado e respeitado por todas as nações. Mas quando ele saiu de Midian, o grande sacerdote, representante, entre aspas, das grandes deidades idólatras, o idealizador e conhecedor dos segredos das feitiçarias, sai do seu pedestal, do seu trono, rebaixa-se, humilha-se pelo deserto e vai ao encontro dos israelitas junto com o seu genro Moshe, levando sua esposa e seus 2 filhos. E depois que ele ouve todos os feitos que Hashem fez para com eles, então Yitro disse: agora eu sei que não há nenhuma deidade comparada ao Deus dos israelitas. E foi nesse momento que ele se converteu, né? Então, dessa forma, quando Yitro ele vem na sua conversão ao judaísmo, a conversão ao monoteísmo, nesse momento, desde sempre até o momento e até os dias de Mashiach, quando ele se revelar, esse ato de Yitro, o grande sacerdote idólatra midianita, esse gesto dele estava dizendo de uma forma bem clara que todas as forças e fontes de impurezas, que todas as fontes e forças de idolatria convergirão para a santidade de Deus. Isso significa, de forma bem simples, aquilo que os sábios falam através dos milênios. Na revelação de Mashiach, até o mal vai converter-se ao bem. Até as trevas e a escuridão se converterão em luz. Ou seja, nos dias de Mashiach, será confirmado de forma plena que o bem sempre foi vencedor e permanece vencedor. O mal nunca foi vencedor. Ele apenas ganhou alguns rounds
mas a verdadeira luta ele nunca ganhou e nem ganhará. Por isso, as fontes da Torá, a luz da Torá, a água da Torá, o pão da Torá, o bem maior da Torá, sempre prevaleceu, prevalece e prevalecerá. Por isso, não deixe de se envolver com as leituras e os estudos diários da Torá. Na graça bendita de Hashem, amanhã às 14 horas estaremos aqui juntos em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.